Olá, colaboradores! Novembro é o mês institucional de prevenção do tromboembolismo venoso. No dia 13 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Trombose, mas devemos estar em alerta para essa afecção todos os dias. A trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, que podem obstruir parcialmente ou, na totalidade, os vasos. A incidência no Brasil é em torno de 1 a 2 casos de trombose a cada 1.000 habitantes ao ano, ou seja, até 400 mil casos por ano. Outros estudos internacionais relatam ocorrências maiores, que chegam a 3 casos por 1.000 habitantes por ano. O tromboembolismo venoso é a causa de morte prevenível mais comum em pacientes hospitalizados. O tromboembolismo venoso pode se manifestar de 2 formas: pela trombose venosa profunda, TVP, quando o coágulo atinge uma veia profunda, geralmente em membros inferiores. Ali, compromete a circulação sanguínea, bloqueando total ou parcialmente o fluxo. Os sintomas mais comuns são dor e edema da panturrilha. Temos também o tromboembolismo pulmonar, ou TEP, quando o trombo se desprende das paredes do vaso onde se formou e percorre a circulação sanguínea, atingindo o pulmão. Neste caso, o paciente apresenta sinais de disfunção pulmonar. Vou apresentá-los com esse vídeo as orientações e lembretes sobre o nosso protocolo institucional direcionado à prevenção do tromboembolismo venoso. A população-alvo do protocolo são pacientes com idade maior ou igual a 16 anos, internados nos diversos setores do hospital, como enfermarias, unidades de terapia intensivo adulto, pronto-socorro adulto e centro cirúrgico. Os pacientes são alocados em 3 categorias. Temos os pacientes clínicos internados para tratamento de condições clínicas. Temos os pacientes cirúrgicos internados para a realização de qualquer cirurgia que não ortopédica. E, por fim, temos os pacientes cirúrgico-ortopédicos que foram internados para cirurgia ortopédica. Vale ressaltar que pacientes admitidos como clínicos que evoluíram durante a internação para procedimento cirúrgico serão, a partir do dia da cirurgia, classificados como cirúrgicos até o fim da internação. A responsabilidade da realização da classificação do risco de tromboembolismo é médica. Além disso, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas também serão responsáveis pelas ações de prevenção e tratamento do tromboembolismo venoso. O processo de nosso protocolo institucional inicia-se na admissão do paciente, quando o médico responsável deverá preencher a ficha de avaliação do risco de TEV em pacientes clínicos ou cirúrgicos. Essa ficha estará impressa na cor rosa e será colocada em prontuário pelo recepcionista que fizer a internação do paciente, devendo ser preenchida pelo médico em até 24 horas após a internação. A escala de estratificação de risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos é a Pádua. Conforme a pontuação avaliada pelo médico, o paciente é classificado como de baixo risco trombótico, se Pádua menor ou igual a 3 pontos, e de alto risco se pontuação maior ou igual a 4 pontos. A escala de estratificação de risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos é a Caprini. Esse score é válido para cirurgia geral, incluindo também cirurgias do trato gastrointestinal, bariátrica, urológica, ginecológica, vascular, torácica, mama, tireoide e plástica reconstrutora. A classificação pelo score de Caprini depende, além dos fatores de risco, do tipo de cirurgia. As cirurgias plásticas e reconstrutoras demandam uma pontuação de risco mais específica e nós trazemos em nosso protocolo institucional as indicações da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Para cirurgias plásticas do tipo abdominoplastia, lipoaspiração, reconstrução mamária, membro inferior, oncológico da cabeça e pescoço, a classificação de alto risco é considerada quando a pontuação é maior ou igual a 3 pontos. Para as demais cirurgias plásticas, o alto risco é considerado quando a pontuação é maior ou igual a 7 pontos.
Para o restante dos tipos de cirurgia, é considerado como de muito baixo risco se pontuação 0, como de baixo risco se pontuação de 1 a 2 pontos, como de médio risco se pontuação de 3 a 4 pontos e de alto risco se pontuação maior ou igual a 5 pontos. Esta avaliação gera uma estratificação de risco com consequente recomendação para a tromboprofilaxia. No caso de haver indicação para a tromboprofilaxia, a mesma deve ser prescrita em até 24 horas após a internação. Com relação a pacientes cirúrgicos, via de regra, estes devem receber a tromboprofilaxia no pós-operatório. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem na prática assistencial diária contribuirão na observação das prescrições médicas e discussão da prescrição da medicação quando indicado. Tanto a enfermagem quanto a fisioterapia também atuam na prática diária da mobilização mecânica precoce dos pacientes com risco de desenvolvimento de TEV, contribuindo também na avaliação de risco dos pacientes durante a prática clínica. É importante salientar que a prescrição de drogas para a tromboprofilaxia acarreta concomitante aumento do risco de sangramento, principalmente no âmbito de pacientes cirúrgicos. Desse modo, deve ser avaliado o risco hemorrágico através da pesquisa de marcadores associados a esta complicação, que são: sangramento ativo atual, plaquetopenia grave menor ou igual a 50 mililitros cúbicos ou outras coagulopatias graves, pós-operatório recente de cirurgia cardíaca, craniana ou medular, uso concomitante de varfarina e novos anticoagulantes orais, punção de líquor ou anestesia medular. Nas situações de risco hemorrágico, devem ser priorizadas as medidas não farmacológicas. Os tipos de tromboprofilaxia são a mecânica e a medicamentosa. Na profilaxia mecânica, temos os métodos não farmacológicos, tais quais deambulação precoce, uso de meias elásticas de compressão graduada, fisioterapia no leito e compressão pneumática intermitente. A padronização em nosso serviço das meias e da compressão pneumática estão em discussão. Estes métodos reduzem o risco através da menor estase venosa, devendo ser priorizadas em pacientes clínicos ou cirúrgicos com alto risco trombótico e com contraindicações de profilaxia anticoagulante. A profilaxia medicamentosa, representada pela indicação do uso de drogas anticoagulantes. As disponíveis no hospital são: heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou enoxaparina. Pela maior experiência de uso no hospital, a primeira linha será a enoxaparina. Em nosso fluxograma e protocolo institucional estão descritas as indicações das profilaxias de acordo com a classificação do risco de TEV. Para pacientes clínicos pelo SCORE de Pádua, em caso de baixo risco trombótico, não é necessário o uso de tromboprofilaxia medicamentosa. Já em caso de alto risco trombótico, a tromboprofilaxia medicamentosa deve ser prescrita. Os pacientes cirúrgicos devem ser submetidos à nova avaliação de risco trombótico no pós-operatório imediato. O início do anticoagulante deve ser avaliado pela equipe cirúrgica e deve considerar o tipo de cirurgia e as condições de hemostasia do paciente. A tromboprofilaxia não medicamentosa deve ser instalada nos pacientes de alto risco ainda no pós-operatório imediato. Em caso de cirurgia geral, vascular, abdominopélvica ou estética reconstrutora com muito baixo risco ou baixo risco, é indicado apenas a deambulação precoce. Em caso de moderado risco, o benefício da anticoagulação é heterogêneo, portanto, a indicação da anticoagulação é menos rígida, devendo-se considerar o risco hemorrágico e a duração da imobilidade, sendo então uma decisão que depende da avaliação médica. Em caso de alto risco, é indicado o uso de anticoagulante. Nas situações onde há alto risco hemorrágico, deve-se preferir métodos mecânicos de tromboprofilaxia. Nos pacientes de alto risco, que se mantêm internados, assim que o risco hemorrágico diminua, deve-se prescrever anticoagulante. Em caso de cirurgia cardíaca, o indicado é utilizar profilaxia mecânica. Nos casos em que há complicações não hemorrágicas que prolonguem a internação, é importante considerar a prescrição de anticoagulante.
Em caso de craniotomia ou cirurgia de coluna ou medula espinhal, é considerado como alto risco quando existe doença oncológica. O risco hemorrágico é considerável pelo grande potencial de morbimortalidade. Nestes casos, a orientação é utilizar profilaxia mecânica. Passada a fase aguda do pós-operatório, se o paciente tiver alto risco trombótico, deve ser discutida a introdução da droga anticoagulante com o hematologista. As cirurgias ortopédicas consideradas de grande porte, como artroplastia de quadril, joelho e fratura de quadril, devem receber tromboprofilaxia medicamentosa, devendo ser indicada a enoxaparina, se hemostasia restabelecida em 12 horas do pós-operatório. Nas situações onde há alto risco hemorrágico, deve-se preferir métodos mecânicos de tromboprofilaxia. Nas cirurgias com baixo risco de TEV, ou seja, aquelas envolvendo membro superior, injúrias em membro inferior abaixo do joelho, e artroscopia no geral, não há indicação para o uso de tromboprofilaxia medicamentosa. Em pacientes com outros fatores de risco que prolonguem a internação, deve ser indicada a profilaxia com anticoagulante, mesmo nas cirurgias consideradas de baixo risco, como cirurgias abaixo do joelho ou membro superior. O manual institucional explicita quanto à duração da tromboprofilaxia e profilaxia estendida, estando acessível pela intranet. Outras recomendações para a prevenção de sangramento em uso da anticoagulação são: controle pressórico adequado, uso de protetor gástrico como omeprazol, suspender anticoagulante pré-procedimento cirúrgico, no mínimo em 24 horas, ajustar dose conforme peso e função renal, uso de antídoto com sulfato de protamina para reverter o efeito da heparina quando necessário. Vale ressaltar algumas considerações importantes sobre a administração da enoxaparina. O fabricante recomenda a aplicação na região antero e póstero-lateral abdominal, a pelo menos 5 centímetros distante da cicatriz umbilical. O medicamento é embalado em seringa pronta para uso e possui uma bolha de ar que não deve ser retirada antes da administração. É contraindicada a fricção no local após a aplicação, visto que isso causa hematoma. Os medicamentos injetados na região abdominal são absorvidos mais rapidamente em relação às demais regiões do corpo. Outra informação importante do protocolo é que, para facilitar a solicitação de exames padronizados em casos de suspeita de TEV, o pedido pode ser feito no AGHU por lote. Ao digitar POP-TEV sem suspeita COVID-19, no bloco de exames constará angiotomografia de tórax, creatinina, globais do hemograma, ureia, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, ultrassom Doppler do membro acometido. Ao digitar POP-TEV COVID-19, no bloco de exames constará angiotomografia de tórax, dímero D, dosagem de fibrinogênio, globais do hemograma, creatinina, tempo de tromboplastina parcial ativada e ultrassom Doppler do membro acometido. Nem sempre será necessário solicitar simultaneamente Doppler de membro e a angiotomografia de tórax. Vai depender da suspeita clínica, TVP ou TEP. O protocolo de prevenção de TEV será gerenciado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, através de amostragem aleatória em auditoria dos prontuários, e serão avaliados os seguintes indicadores mensalmente: porcentagem de pacientes clínicos cirúrgicos adequadamente avaliados quanto ao risco de TEV nas primeiras 24 horas após sua admissão hospitalar. Porcentagem de pacientes clínicos cirúrgicos que seguiram adequadamente a recomendação do uso da tromboprofilaxia farmacológica durante a internação. Mortalidade por tromboembolismo intra-hospitalar. Sempre comuniquem o médico caso percebam a suspeita de tromboembolismo venoso, para que sejam feitos os tratamentos e cuidados necessários. Além disso, por se tratar de um evento adverso, a suspeita deve ser notificada também ao Serviço Sentinela no formulário em intranet.
Cuidados com metas em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha. Agradecemos por sua atenção.